Bem, antes da gente dar início ao Evangelho, eu vou passar alguns informes, reforçando que a nossa casa, aos sábados, tem a evangelização infantil, que é às 9 horas da manhã. Então, quem tiver criança, filho, sobrinho, afilhado, enfim, até os 14 anos, pode vir fazer parte, tá? São atividades lúdicas, voltadas à introdução, vamos dizer assim, né, do conhecimento espírita, e também tem um atendimento para os adultos. Tá? Então, quem, por exemplo, não conseguir vir durante a semana, pode vir aos sábados, às 9 da manhã. Tá bom? Vamos então, nesse momento, acerenar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, buscando Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso Mestre querido, esquecendo todas as dificuldades, todos os anseios do nosso cotidiano, dedicando esse momento a nós, às boas reflexões, aos bons pensamentos, ao cuidado maior com o nosso espírito, absorvendo as energias deste ambiente e a companhia espiritual dos nossos amigos, e assim gratos por mais um Evangelho da noite, gratos por estarmos aqui mais um dia. Pedimos licença para dar início ao Evangelho, louvando a Deus a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E ajude-nos a não cair em tentações da vida e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Eu só estou escutando aí atrás. Estão todos? Acho que está melhor. Deve ficar mais fácil. Ah, tá. Bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho no capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. Vamos focar no início desse capítulo, dando destaque nos itens 1 a 4, que tem como título O Homem de Bem. Eu vou fazer uma leitura breve, porque é um trecho pequeno que está em Mateus, no capítulo 5, versículos 44 a 48, que diz o seguinte: Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, fazendo uma breve reflexão sobre esse trecho de Jesus que está em Mateus, Jesus coloca muito claramente que para nós buscarmos sermos perfeitos, igual ao Pai, nós temos, antes de tudo, que aprender a amar os nossos inimigos. Porque é muito fácil nós amarmos aqueles que nos amam, ou aqueles que em um determinado momento até nos bajulam. Vamos pensar assim, ele fala aqui numa das frases, os publicanos também fazem isso. E olha que interessante, eu acho interessante a gente falar o que são os publicanos. Os publicanos, eles eram, na Roma Antiga, cobradores de impostos. Eles que cobravam as taxas públicas. Então eles eram odiados por todos. E era muito comum as pessoas comentarem o seguinte: olha, você é rico como um publicano, porque os publicanos eles tinham uma fama muito parecida com o que hoje alguns políticos têm, né, de usar a verba pública em seu benefício próprio.
Então, olha que interessante. Esse tipo de pessoa também ama. É o que Jesus quis dizer. Então, o que nós temos que fazer para sermos perfeitos? O que é perfeição? A ideia de perfeição, segundo o nosso dicionário, está condicionado à ideia de nós não possuirmos qualquer defeito. Ou seja, a partir do momento que você possui um defeito, ou algo possui um defeito, esse algo não é perfeito. E olha que interessante também o título: o homem de bem. O homem que não é perfeito, mas que busca o bem. Porque se ele fosse o homem perfeito, ele seria o homem bom. Uma outra passagem do Cristo é questionado certa vez e comentam com ele: nossa, como o senhor é uma pessoa boa, como você é um homem bom. Ele: negativo. Bom é meu Pai que está no céu. Ele tem a perfeição. Nós ainda, eu estou falando de Jesus, a passagem de Jesus. Nós ainda somos seres imperfeitos, que estamos na busca de aprender a fazer o bem. No caso da moral, o que é essa busca de fazer o bem? O que significa ser um homem de bem? É o homem que busca agir de acordo com as leis de Deus, de acordo com a justiça divina, com as leis divinas. E o que são as leis divinas? São as leis morais, são aquelas que são imutáveis, são diferentes das leis humanas. O homem de bem também deve cumprir as leis humanas, porque as leis humanas também se aperfeiçoam conforme a sociedade evolui. Conforme o homem vai evoluindo moralmente, as leis também evoluem. Se eu voltasse a 300 anos atrás, a criança não tinha direito nenhum. Ela comia depois do adulto, ela era simplesmente julgada, não tinha direito à educação, à alfabetização. Então, conforme a sociedade vai evoluindo moralmente, as leis morais, as leis dos homens também evoluem. As leis morais não, elas já são perfeitas, porque são leis divinas. Então elas são imutáveis. Os 10 mandamentos, por exemplo, foi a forma que Deus enviou por meio de Moisés a base das leis morais. E o nosso Mestre Jesus resumiu todas as leis dos profetas, dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus veio à Terra justamente para exemplificar, por meio do seu Evangelho e por meio das suas práticas, a lei divina. No livro do Allan Kardec, o livro dos Espíritos, há um capítulo 11, que fala dessas leis, que é o capítulo de Lei de Justiça, Amor e Caridade. E na pergunta 875, Kardec pergunta para os espíritos: como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Essa é a definição dos espíritos. E na pergunta 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Veja bem, no final ele pergunta como a caridade segundo Jesus entendia: benevolência para com todos, ser bom com todos, indulgência com as imperfeições, ou seja, aceitar os defeitos alheios, porque os defeitos são alheios, não são os nossos. Se nós queremos respeito aos nossos defeitos, nós temos que aprender a respeitar os defeitos alheios. E perdão das ofensas. Olha como é que bate com aquilo que Jesus falou, que devemos amar até os nossos inimigos, e o amor aos nossos inimigos consiste inclusive ao perdão. Então, é por meio da justiça, do amor
e da caridade que nós buscamos caminhos para aprendermos a ser homens de bens. De bem, não de bens, desculpa, de bem. E o que é caridade? A caridade é uma prática de amor. É uma prática que nos coloca na condição do outro e faz a gente enxergar o outro. Nos auxilia a compreender melhor a realidade do próximo, aprendendo a nos compreender e aprendendo a amar e a nos tornarmos mais justos. Nessa passagem que eu li para vocês de Jesus, ele diz o seguinte: fazer o bem aos que nos odeiam, perseguem ou caluniam, amar os nossos inimigos. O que são os nossos inimigos? Quando eu me declaro inimigo de algo ou de alguém, o que eu estou querendo dizer? O inimigo nada mais é que aquele que é o contrário do que nós pensamos. Ele milita do campo contrário do nosso. É aquele que diverge, que se encontra em oposição com aquilo que nós pensamos ou acreditamos. E no Livro dos Espíritos também tem uma pergunta, que é a 887, vem depois da palavra caridade, que diz aqui, ó, Jesus disse: amai até os inimigos. Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? Olha que interessante. A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, responde os espíritos. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoar e pagar o mal com o bem. Agindo assim, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Então, amar o inimigo não significa você chamar o seu inimigo para jantar, ou partilhar a sua vida com ele, mas sim perdoá-lo, pagar o mal com o bem, não entrar no ciclo vicioso do ódio e tentar se vingar. Jesus deixa muito claro, os Espíritos deixam muito claro nessa passagem. Seria fora da lei natural, nós na condição que estamos, ter o mesmo amor que nós temos por uma pessoa querida ao nosso inimigo. O amar o inimigo não significa eu ter o mesmo amor. Nós não temos condições para isso. Nós ainda não temos. Mas sim buscarmos eliminar o mal que o inimigo nos fez com o bem. Por isso que isso está colocado nessa passagem de Jesus, porque se nós queremos despojar o nosso coração de toda a maldade, se nós queremos atingir a perfeição, nós temos que tirar do nosso coração toda a mágoa, rancor, ódio ou ressentimento por qualquer um de nossos semelhantes. Está muito na moda hoje em dia, né? O discurso do ódio. Nós devemos fugir desse discurso do ódio, porque cada um tem seu jeito de pensar, sua forma de ser. E uma coisa mais importante que o Espiritismo nos traz: o nosso inimigo tem uma grande importância para nós. Muitas vezes o inimigo, que nós chamamos de inimigo, ou seja, aquele que tem uma ideia contrária à nossa, ele está do nosso lado, a gente vive uma certa situação, justamente para ver um outro ponto de vista em relação ao nosso. Às vezes o nosso inimigo nos adverte com mais franqueza que um amigo algumas verdades que nós não aceitamos. Nós aprendemos muitas vezes com o nosso inimigo. Qualquer pessoa que muitas vezes nos faz mal, nós aprendemos. Quando a gente chega a um certo grau de maturidade, a gente fala: nossa, aquela pessoa me fez tanto mal, mas poxa, eu também não era bom. Mas poxa, olha que interessante,
ela me fez tanta coisa que eu aprendi o que eu não posso fazer. Então, nós temos que pensar, como espíritas, que o inimigo, muitas vezes, ele é um instrumento de nossa evolução. Eu gosto de brincar dizendo que eles são nossos coachings. Está muito na moda agora dizer coaching, né? Eles são nossos personal trainers. Eles treinam a nossa paciência, eles treinam a nossa raiva, eles treinam um monte de comportamentos que nós temos intrigados dentro de nós o tempo todo. Treina o nosso estresse, treina a nossa maldade, treina nosso coração, rim, fígado, enfim, treina tudo. Sem contar uma outra questão que a própria psicologia nos diz, que muitas vezes quando nós nos incomodamos demais com o nosso inimigo, é porque ele provocou aquilo que geralmente nós temos dentro de nós mesmos e muitas vezes não conseguimos externar. Se alguém te chama com alguma palavra que você acredita que não é, e você se ofende com isso, muitas vezes está intrínseco dentro de você que ou você é, ou você em algum momento foi. Muitos autores de psicologia, o Freud, né? O Freud chama isso de teoria do espelho, né? Tudo aquilo que nós vimos no outro, geralmente, é algo que nós temos intrínseco dentro de nós. E isso tem toda a lógica. Porque se eu vejo a maldade no outro, é porque eu tenho a maldade dentro de mim, senão eu não conseguiria ver. Senão eu não enxergaria, eu seria inocente. Ou seria perfeito. Como eu sei que eu não sou perfeito, logo, eu não sou muito diferente do nosso inimigo, que dentro de uma determinada razão ou circunstância eu poderia fazer algo igual ou muito pior. Daí a importância de nós aprendermos a observar e a tolerar os nossos inimigos, porque ele é um aliado do nosso processo evolutivo. Ele ajuda a gente a enxergar melhor, a nos autoavaliar melhor, a nos amar mais e a controlar os nossos sentimentos. Ele tira muitas vezes a gente do salto, coisa que o amigo não faz. O amigo às vezes reproduz, bajula, não, você não é assim. Não é porque ele é nosso amigo, ele não quer conflito. Por quê? Voltando para Jesus, amar quem a gente ama é muito fácil. Amar quem a gente gosta, quem fala a mesma coisa que a gente, é muito fácil. Até os criminosos, os malfeitores, os publicanos, como disse Jesus, têm essa capacidade de amar quem gosta. Não há méritos, não há vantagens em amar apenas quem nos ama, porque eles já fazem parte da nossa vida. E muitas vezes eles fazem tudo o que a gente quer. Eles enchem o nosso ego. E quando a gente reflete nessas questões, eu pelo menos me vejo umas crises, sabe? Eu fico me perguntando, será que um dia eu vou ser perfeito? Será que todos nós seremos perfeitos? Não tenhamos dúvidas disso, tá? O nosso progresso, ele vai existir. Quanto tempo vai demorar, não sei, mas ele vai existir. Nós temos dentro de nós, como também nos disse Jesus, o germe de todas as perfeições. Vós sois deuses, disse Jesus. Então nós temos intrínseco dentro de nós o que é certo e o que é errado. E isso vai se desenvolvendo e nós vamos aprendendo de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Tem uma história breve que eu vou contar para a gente quebrar um pouco essa seriedade. E o cara desencarnou e ele ficou em cima do muro. Acho que já acontece a história, mas vale repetir. Ele fica em cima do muro e aí fica os anjinhos: vem, desce para o nosso lado, vem para cá, gritando, o cara em cima do muro. E no outro lado, o diabo, o braço cruzado, rindo. E aí o assistente dele fala assim: mas você não vai gritar, você não vai chamar essa alma para vir
para o inferno? Ele falou, eu não preciso. Ele já está em cima do muro. E se fosse bom, eu já tinha ido para o lugar bom. Não é? Quando nós já estamos em cima do muro em relação ao nosso progresso moral, aos nossos sentimentos, nós já estamos do lado do diabo. Então não adianta nessa vida não só fazer o mal e se esconder. É importante fazer o bem, buscar trabalhar no bem. E isso é uma escolha do nosso livre-arbítrio. Olha, eu não fiz mal nenhum. Mas que bem que você fez. Você foi para onde? Você ficou em cima do muro. Você ficou em cima do muro. Né? Você não fez nada produtivo. Nós ficamos egoístas. E todos os nossos vícios, os nossos defeitos morais, uma palavra que está muito na moda hoje, emocionais, tá? Tem como princípio base o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Porque o egoísmo e o orgulho é a negação da caridade. E a prática da caridade, se colocando no lugar do outro, ajuda-nos a combater esses sentimentos que são deletérios dentro de nós. E a gente pensa duas vezes quando a gente faz caridade. A gente olha, quando a gente tem um problema na nossa vida, a gente fala, poxa, mas vou reclamar do quê? Você já foi lá na CD, a pessoa toda torta e rindo, e eu estou chorando aqui por causa de besteira? O nosso pensamento vem assim, né? Então, a gente precisa botar isso nas nossas práticas. Quando eu falo caridade, não é em ajudar na CD, é a gente ser caridoso no sentido que os Espíritos disseram, ter benevolência, buscar ser bom nas ações, ter indulgência, aprender a respeitar o defeito dos outros e não questionar, e principalmente o perdão. Porque o perdão, quando você perdoa algo, você tira o elo de toda a negatividade, de todo o conflito. Quem nunca passou por situação de conflito e de repente quando você... Bom, tá bom, eu não vou querer ser melhor que ninguém, você tem razão. Acaba, sua consciência fica tranquila. Se outra pessoa está lá, se o seu inimigo está lá esbravejando, aí é problema dele, entendeu? Mas você acaba com aquela teia do mal que vai se criando pelo pensamento de maldade. Então a benevolência ajuda a gente a ter boa vontade com alguém. A indulgência prepara a gente para perdoar alguém, porque se a gente começa a aceitar os defeitos dos outros, a gente sabe que a pessoa é daquele jeito. E aí, a caridade nos traz outros sentimentos, o altruísmo e principalmente o desprendimento. Quando a gente começa a conviver com pessoas que vivem situações que muitas vezes a gente não suportaria, a gente se torna totalmente desprendido dos nossos problemas, porque nossos problemas passam a ser fúteis. Eu tinha um professor que dizia assim, olha, você quer parar de reclamar da vida? Eu vou até ser um pouco grosso com todo respeito. Ele falava assim, você quer acabar com o problema de ansiedade, estresse, depressão? Isso há muitos anos na faculdade. Hoje não era nem falado muito isso, a gente nem entendia isso há 20 anos atrás. Eu vou dar 2 lugares para você visitar, hospital e cemitério. Acaba seus problemas rapidinho. Porque no final das contas é lá onde a gente vai parar. Então a gente tem que buscar no nosso progresso espiritual praticar caridade, aprender a ter devotamento. O que é devotamento? Dedicação. Por que a Madre Teresa de Calcutá é reconhecida como santa? Porque ela devotou, ela se dedicou a vida a uma causa. Eu não estou pedindo aqui para a gente ser Madre Teresa de Calcutá. Eu estou pedindo para que a gente seja devoto pelo menos da nossa vida. Se a gente aprender a cuidar da nossa vida nessa existência,
Tá bom. Né? Porque a dos outros geralmente é mais gostosa. Mas enfim. Tá? Por isso que nós espíritas ressaltamos que fora da caridade não há salvação. Essa frase é de Kardec, e ele usou para combater, quando o espiritismo surgiu, as pessoas estavam saindo muito da igreja, indo para os encontros espíritas. Ou então fazendo o que até hoje faz os dois, né? Vão para a igreja de domingo, vem para a casa espírita na quarta. Enfim, não acho isso errado, né? Mas só que os padres começaram a falar: olha, gente, vocês não podem ir lá para a casa espírita, não. Se vocês vão para a igreja, não fale isso para o padre, tá? Porque ele vai falar a mesma coisa. Vocês não podem ir para lá, não, porque fora da igreja não tem salvação. E aí Kardec responde na Revista Espírita que não, é fora da caridade a nossa salvação. Porque o que salva não são as religiões, são as nossas ações. Vir no centro não vai salvar ninguém, gente, me desculpem, tá? Um excesso de sinceridade. Para nós buscarmos a perfeição, Deus nos colocou como regra e exemplo o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus sem aparato, com simplicidade e sem falsa intelectualidade. Porque Jesus, em sua vida, ele explicou e exemplificou todas as leis morais. E o grande problema da nossa humanidade é a carência de conhecimento e aplicação desses ensinamentos em nossa própria vida. Esse é o problema prioritário da humanidade. Porque se nós cumpríssemos a caridade em essência, 90% dos problemas, não só materiais, mas emocionais do mundo, acabariam. É como Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá a Deus se não for por mim. Então ele é um código de conduta e de caráter universal. E ele é o nosso guia, a bússola, porque ele tem como base o cumprimento das leis divinas. Então nós temos que aprender isso. Buscar fazer o bem sem exigir algo em troca. Amar sem pedir algo em troca. É muito comum a gente amar troca com troco. Porque só amando sem exigência é que a gente vai começar a entender o que é sentimento de caridade e amor ao próximo. Porque o homem de bem, como diz depois nesse capítulo, sugiro que vocês leiam, humano de bem, vamos dizer assim, ele se baseia nessas três premissas: justiça, amor e caridade. Enquanto a educação dos homens não tiver pautado nessas três linhas, nós vamos ter homens cultos intelectualmente e feras humanas moralmente. Todos nós falamos que educação é até moda também, né? Eu sou da educação, eu escuto muito isso há 20 anos. Que a educação é a salvação do país. Qual é a educação? Pautado em quê? Se for pautado na LDB, no MEC, esquece. Vou ser muito claro, eu estou há 20 anos e não vi nada mudar. Ao contrário. Então a educação, como define Kardec, é um conjunto de hábitos. E quando nós buscarmos termos bons hábitos, pautado na justiça, no amor e na caridade, nós vamos aprender a ser homens de bem. Porque o homem de bem, ele respeita seus semelhantes, ele respeita os direitos dos outros, as leis humanas. Ah, mas está errado. Enfim, respeite, depois argumente. Respeite o hábito, respeite os defeitos dos outros. E com isso, ele também se torna respeitável. Isso é natural. Todos nós conhecemos uma pessoa muito boa, que aquela pessoa a gente fala: não, essa pessoa, a conduta dela é perfeita, não, mas é uma pessoa que busca o bem. Por isso que o título é homem de bem, não é o bom homem. O bom homem não existiu. Nem Jesus se intitulou bom homem, mas é o homem de bem aqui que busca o bem. E para a gente finalizar, que o tempo está dando,
Eu vou contar uma breve história do Chico, no livro do Carlos Bacelli. Esse livro se chama Quinta Terra. Eu não achei esse livro, devo ter emprestado para alguém para me mostrar para vocês. E tem uma história do abacateiro, que o Chico assim, ele recebia muita ajuda em dinheiro. Sabe, olha, você vai lá no abacateiro dar alimento, olha, não tem como comprar alimento, mas dá dinheiro para as pessoas. E Chico tinha esse hábito de dar dinheiro, né? Muitas vezes tem histórias até que ele recebeu uma fazenda de uma pessoa que não tinha herdeiros, tal, e ele vendeu a fazenda para distribuir o dinheiro. Então o Chico tinha essa característica. E aí um belo dia o pessoal está lá no abacateiro, que era onde ele se reunia aos finais de semana, aos sábados, para falar sobre o Evangelho e depois distribuir brinquedos, alimentos, né? No filme lá das Mães do Chico, no final mostra todo mundo na sombra do abacateiro, né? Tem até um livro chamado A Sombra do Abacateiro. E ele está distribuindo e o valor era muito baixo. Daria R$2 para cada um. E aquela fila enorme, ele dando lá R$2 para cada um. E aí veio alguém e falou assim: nossa, Chico, mas esse tanto de gente você dividindo, dando R$2 para cada um, R$1, R$2 para cada um. Isso daí você não vai matar o problema da fome de ninguém. E o Chico respondeu para ele assim: olha, isso realmente não vai matar a fome de ninguém, mas vai acalmar a revolta de muitos. Só o fato dele estar ali, dele estar sendo notado, isso vai acalmar a revolta de muitos. E Jesus fez a mesma coisa na multiplicação dos pães e do vinho. Então, pouco que a gente busca do bem que nós temos para dar, vai aliviar a revolta de muitos e vai fazer nós vivermos muito melhores. E me lembrando agora de uma frase de Emmanuel diz assim: não há ninguém na terra, vou repetir a palavra, não há ninguém na terra, independente de condições físicas, materiais e intelectuais, que não possa ajudar o outro de alguma forma. E aí a gente fica com essa reflexão. Boa noite a todos. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por mais essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre o Evangelho, buscando colocar esses aprendizados não apenas em nossa consciência, mas principalmente em nosso coração e em nossas práticas cotidianas. Vamos então nesse momento, unidos com um só propósito, num só pensamento, nesse ambiente fraterno, tenro, juntamente com o auxílio da equipe espiritual aqui presente, os nossos mentores, anjos da guarda. Vamos nesse momento buscar absorver as energias que vêm lá do alto, dos nossos amigos espirituais, que essa energia ilumine esta sala, possa envolver todos nós, todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, passando por cada célula, removendo todos os nossos problemas físicos, removendo os nossos maus pensamentos, e que possamos nesse momento, nesta casa, com essa equipe fraterna e com pensamento em Jesus, também nos tornarmos luz, se apropriar dessa luz enviada por nós, e com essa luz e em pensamento possamos visitar o nosso lar, adentrando em cada cômodo, distribuindo essa luz que também foi distribuída para nós, e que essa luz atinja todos que lá estão, as pessoas, aos animais, que atinja todo o ambiente, remova a psicosfera negativa que nós ainda infelizmente criamos pelos nossos medos, pelos nossos maus pensamentos.
nossa casa se torne luz e que essa luz possa se expandir e se multiplicar para todos aqueles que em pensamento agora nós desejamos, seja filhos, seja algum amigo, algum parente, ou até mesmo aquela pessoa, nosso adversário, que nós ainda não aprendemos a perdoar e a compreender. Que essa luz se multiplique mais ainda e que possa ir nos nossos locais de trabalho, que possa também iluminar todo o ambiente, atingir todas as pessoas e também aquelas que nós não aprendemos a compreender. Que essa luz se multiplique e que possa atingir também a todos aqueles que necessitam, conforme o seu merecimento, aos moradores de rua, às pessoas que estão na prisão, aos hospitais, aos sanatórios, para todos aqueles que tiverem merecimento e que a equipe espiritual assim for utilizada. E nesse momento, vamos retornando às nossas cadeiras, sentindo o nosso corpo, nossos pés, nossos braços, unidos com a equipe espiritual que aqui está, e elevar o pensamento a Deus, agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, pedindo paz, pedindo proteção para a semana e pedindo para que possamos estar aqui na semana seguinte, participando dessas reflexões e dessa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre nós mesmos, na busca de aprendermos a sermos melhores. E com gratidão levamos o pensamento a Deus e louvamos a prece de Jesus dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação da vida e ajude-nos a nos livrar de todo mal, pois a ti pertence o reino, o esplendor e a glória, para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.